Na aula de hoje eu vou ensinar como fazer um porta-pregador reutilizando perna de calça. Então vamos assistir a aula para poder aprender? Bora, bora? Para fazer o porta-pregador eu vou usar a perna de calça. Eu usei brim dessa vez, um tom claro e um tom mais escuro. Você pode usar jeans também. Eu vou disponibilizar gratuitamente lá no meu site um molde para você baixar, se você quiser. Tem a opção do molde em 4 folhas, que ele sai inteiro, ou também tem a opção em 2 folhas que você vai cortar na dobra. Mas se você não puder ou não quiser imprimir o molde, não tem problema. Eu vou te ensinar agora como que você pode fazer o seu próprio molde. Então, eu vou abrir assim a perna da calça e vou usar nesse sentido assim. E vou fazer uma marcação de 45 centímetros de altura por 30 de largura. Aí você vai também marcar desse outro lado, só que agora não. Primeiro a gente vai cortar esse lado e depois fazer um molde e depois cortar. Aí você vai dobrar assim no meio para dar um pique na parte de cima. Ignora essa marcação que tem aí, que eu fiz a lápis aí porque eu tinha marcado errado. Depois sai. Aí nesse meio aí do pique, você vai distribuir 4,5 cm para um lado e 4,5 cm para o outro lado. Vai dar 9 centímetros, né? Contando aí essa medida. Até tá maior aí, só que depois eu fui diminuindo, mas eu já tô passando a medida para vocês certinha, tá? Então, aí da ponta de cima para baixo aí na lateral, você vai marcar 18 centímetros. Aí você vai pegar uma blusa, uma camisetinha aí, para poder marcar essa volta aí da cava. Pode ser um prato ou uma vasilha, alguma coisa arredondada, mas eu acho que com a cava fica melhor. Então, você vai dobrar no meio e cortar aí nessa marcação. Então, você vai juntar essa ponta de cima com essa ponta aí da lateral, só para marcar o meio certinho. E vai fazer uma marcação de 2 centímetros para dar uma diminuída, para ficar mais ou menos com a medida lá de cima. Aí você vai pegando assim, ó, contornando até essa marcação dessa lateral aí, ó, até lá em cima. Vai ficar assim, ó, mais retinho nessa parte de cima e curvadinho assim no meio. Aí você dobra e corta. Aí já fica os dois lados iguais. Então, aqui na parte de cima fica com 9 centímetros e aí nessa parte de baixo mais ou menos 10, tá? Mais ou menos essa média. Aí nessas pontinhas de cima você pega alguma coisa arredondado para arredondar, para diminuir. É mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, aí eu dobro e corto o outro lado para ficar igual. Então, agora, com o primeiro que você cortou, você corta o segundo. Ó, posiciona assim por cima e corta. Eu nem marquei rente lá igual essa parte das costuras não, tá vendo? Porque aí eu aproveito mais o tecido, a sobrinha. Eu vou fazer um detalhezinho também, sobra retalhinho para fazer outras coisas. Aí agora, com esse, eu já vou cortar o jeans do outro tom. Vou cortar mais 2 vezes. Vai precisar de 2 pro forro e 2 para a parte de fora. Só que eu vou usar o tom claro e o escuro para fora e o tom claro e o escuro pro forro. Então, eu cortei retalhinhos. Esse primeiro eu cortei com 6 de altura por 5 de largura. O segundo com 8 de altura por 4 de largura. E o último, 8 de altura por 6 de largura. Então, o de 8 por 6 eu vou fazer um vestidinho. Então, tudo no olho mesmo. É só um detalhe a mais se você quiser fazer. Aí você faz com um tom claro, com um tom escuro. A partir do que você fez, você contorna o outro. Aí posiciona por cima e corta. Aí eu fiz também tudo no olho. Uma calça e também uma blusinha. Aí é só copiar para fazer os outros. Nessa parte mais grossa, eu martelei, porque eu vou fazer uma costura para imitar como se fosse uma cordinha. Então, eu fui fazendo, ó, uma costura em zigue-zague, um zigue-zague bem juntinho, para imitar como se fosse uma corda, ficasse parecendo que fosse uma corda. Aí eu passei bem aí por cima. Eu até gravei como que faz, mas eu vou postar lá no Instagram como que configura a máquina para deixar assim. Ó, bem juntinho o zigue-zague. Aí eu fiz dos dois lados, porque eu vou colocar o desenho dos dois lados. Aí eu vou posicionar, ó, por cima. Eu vou deixar uma margenzinha de 2 dedinhos aí na ponta. Aí distribuir
e passei uma costura em volta com um ponto reto. Só costurar os 3. Aí eu fui passando, ó, uma costurinha reta bem em volta, aí vai costurando, aí fica com um detalhe tipo um desfiadinho depois. Essa costura eu tô fazendo na máquina Sansei MQ4, ela é uma máquina industrial, vocês encontram lá no site da Hipermac, tem cupom de desconto, vocês podem usar o meu cupom de desconto para adquirir tanto modelos de máquina industrial ou qualquer outro tipo de máquina ou qualquer outro tipo de item lá na loja. Sempre que eu vou fazer uma volta ou uma costura numa ponta, eu deixo a agulha para baixo, levanto o calcador e giro o tecido para poder fazer essa costura. Então, eu fiz de um lado e fiz do outro lado também. E vai posicionar um por cima assim do outro e passar uma costura reta com uma margem de 1 centímetro. Faz isso também na parte do forro. Aí agora aqui nessa parte de cima, a parte que eu quero que fique pra frente, eu vou dar um pique e vou colocar um elástico. Se você não tiver um elástico, pode ser um pedacinho de retalhinho de malha, que dá pra fazer um elástico com ele, tá? Você corta uma tirinha de malha, mais ou menos uma medida que dá pra colocar um botão que vai ficar do outro lado, porque assim você vai conseguir pendurar, né, na corda. Então eu vou passar essa costura bem rente aí. Agora você vai jogar assim por cima e vai fechar esse fundo e a lateral. Na hora que costurou, essa lateral já poderia ter fechado. E a mesma coisa no forro, só que você vai deixar uma abertura bem aí no meio, de uns 6 dedos mais ou menos, para desvirar. Aí você passa o ponto reto também. Aí agora você vai jogar assim, ó, um por cima do outro, ó, abrindo essas costuras nas laterais. Aí você posiciona assim, ó. Eu fiz assim, ó, claro com claro, escuro com escuro. Que eu queria que na parte de fora ficasse os 2 tons da perna de calça. Aí eu fui alfinetando assim em toda essa volta. Aí você vai costurar em toda a volta juntando, ó, essa parte mais arredondada. Você tem que alinhar bem assim nas laterais, tem que bater lateral com lateral e toda essa volta. Aí você vai alfinetando. Aí encaixa tudo direitinho aí, essa parte do elásticozinho pra dentro. Eu joguei aqui tudo pra dentro pra você entender o que tá acontecendo. Aí você costura em toda essa volta com uma margem de 1 centímetro. Eu começo assim pelas laterais. Começo aqui ó, um pouquinho antes dessa parte mais grossa, com uma margem de 1 centímetro, faz o retrocesso e vai costurando em toda a volta. Aí nessa parte mais arredondada, eu deixo a agulha para baixo e vou rodando assim, ó. Levanto o calcador e vou girando conforme o contorno aí do desenho. Abro as costuras assim e vou passando a costura aí nessa emenda, ó, certificando que tá batendo, ó, costura com costura na lateral. Eu gosto de reforçar a costura nessa parte e finalizo a costura por onde eu comecei. Aí nessas partes mais arredondadas, você vai fazendo uns piques em toda a volta. Aí acabou não mostrando muito bem, saiu um pouco da câmera, mas aí dá pra entender nessas partes assim mais curva, ó. É só você dando uns piques para poder, quando for desvirar, ficar mais fácil, ficar tudo certinho no lugar. Aí toda essa parte mais arredondada você faz isso. Aí agora no fundo, você vai pegar as pontas e vai abrir assim, ó, desse jeito que eu tô mostrando, ó, criando esse bico para poder fazer o fundo da bolsa. Você faz isso tanto no forro como na parte de fora da bolsa, nas 4 pontas dela. Aí você vai marcar 5 centímetros a partir dessa pontinha aí. Faz isso nas 4 pontas. Aí nessa marcação você pega e passa uma costura reta. Depois que você costurar, você tira o excesso, deixando uma margem de 1 centímetro. Tira o excesso das 4 pontas. Então agora por essa abertura, você vai desvirar a bolsa, ó. Vai jogar ela toda para fora. Então você vai colocar assim a mão por dentro para poder desvirar bem essa parte aí das alcinhas. A essa parte você pode colocar uma tesoura, alguma coisa pontiaguda aí, para poder ajudar a vincar direitinho. Faz isso do outro lado também. Aí certifica que tá tudo certinho, ajeitadinho, aí nessas laterais, nessa pontinha, antes de fechar o fundo, porque depois não vai dar para poder ajeitar, se você não ajeitar tudo agora. Eu gosto de passar com ferro. Eu vou passar tudo com ferro agora e depois eu vou fechar o fundo. Se você quiser, você pode passar uma costura em toda a volta nessa ponta.
Mas eu achei que não teve necessidade. Eu martelei nessas laterais assim mais durinha. Você só vai martelar quando for coisas bem grossas, tipo jeans, brim assim grosso. Se for fino, não é indicado martelar. Aí eu passei, ó, com ferro, martelei as laterais e passei com ferro, ó, ficou tudo vincadinho. Se você quiser, você pode rebater uma costura nessas pontas, mas eu não achei que teve necessidade, deixei assim mesmo. E agora que eu vou fechar o fundo, né? Porque já alinhei tudo certinho no lugar, vou fechar o fundo. Vou virar aqui de novo só para pegar o fundo e vou fechar, ó. Tá vendo que fica uma dobrinha para dentro, outra dobrinha para dentro? Ó. Você vai fechar ela com uma costura, passar assim por cima, uma costura reta. E agora é só costurar o botão. Aí você vê a direção certinha aí, centraliza e costura. Antes de eu mostrar aqui o resultado final com detalhes, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar também e compartilhar com alguém que vai gostar dessa ideia, tá bom? Porque assim você ajuda bastante aqui o canal. Esse é o resultado final do porta-pregador. Eu fiz também com jeans e usei tricoline na parte do forro. E esse detalhe das roupinhas eu colei com cola jeans, então fica a dica aí. Me contem nos comentários qual que você mais gostou, se você vai fazer, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. E claro, se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!